e se vê na Cultura FM e na TVC HD. Está no ar o RCN Notícias. Apresentação Ana Cristina Santos. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 12 de novembro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Prefeitura cria concurso de decoração natalina com isenção de IPTU para ganhadores. Famílias pedem à Câmara revisão da lei que impede acesso à moradia popular. Vereadores aprovam projetos voltados para o esporte e saúde. Três Lagoas cedia a terceira divisão dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. A iluminação natalina de Três Lagoas terá elementos 3D, árvores de 12 metros e decoração flutuante. E Três Lagoas vai sediar o Fórum de Turismo Regional Costa Leste. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque dele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar do setor policial, várias ocorrências policiais, mas vamos destacar duas mais graves. Um homem morto em confronto com a polícia militar no Vila Verde e uma mulher que quase teve o corpo incendiado pelo marido após ela descobrir uma traição. Daqui a pouco, todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar de um curso de aperfeiçoamento da Polícia Militar Ambiental. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Tá certo, Isael. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6h33. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A quarta-feira em Mato Grosso do Sul deverá ser de sol com presença de muitas nuvens durante todo o dia. Há possibilidade de chuvas isoladas na região leste do estado. A temperatura mínima para Três Lagoas é de 22 graus e a máxima poderá chegar a 37. Paranaíba apresenta mínima de 23 e máxima de 35 graus. Aparecida do Taboado registra mínima de 25 graus e máxima de 36. Já a Inocência tem mínima prevista de 23 e máxima de 34 graus. E Água Clara registra mínima de 23 graus e máxima de 38. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Temperatura neste momento aqui em Três Lagoas vai ser quente, 27 graus nesse momento aqui, com a sensação térmica de 26. A umidade relativa do ar está em 65% e ela cai imensamente, mais da metade, em torno de 32% lá pelas 2 horas da tarde. O tempo vai ficar bem seco mesmo. E abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, vemos aí nuvens esparsas, Ana, e um céu limpinho, né? Isso não quer dizer que chuva mesmo não vem de jeito nenhum, Olha, né? na verdade, Mato Grosso do Sul tem risco de tempestade de hoje até sábado, viu? Aumento da instabilidade atmosférica traz possibilidade de chuvas intensas e temporais aqui em Mato Grosso do Sul. A previsão do tempo para quarta e quinta-feira aponta mudanças significativas nas condições atmosféricas em Mato Grosso do Sul. O dia começa com tempo firme, com sol, predomínio pela manhã, né? E aumento gradual da nebulosidade. No entanto, a partir de quinta-feira, a situação muda com previsão de tempo mais fechado e maior presença de nuvens em grande parte do estado. O aumento da instabilidade atmosférica traz risco de chuvas intensas e tempestades, que podem vir acompanhadas de raio, rajadas de vento e até mesmo possibilidade de queda de granizo. De acordo com os modelos meteorológicos, a previsão é de acumulados significativos de precipitação
com volumes superiores a 30 a 40 milímetros nas próximas 24 horas, podendo ser ainda mais elevados em áreas específicas. Esse cenário está relacionado à formação de atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e à passagem de cavados, além do transporte de calor e umidade. A presença de uma frente fria oceânica também contribui para a intensificação da instabilidade sobre o estado. Em Campo Grande, a previsão é de mínima entre 21 e 24 graus, com mínimas variando de 28 a 33 graus. A instabilidade deve persistir até sábado, com risco contínuo de temporais em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. Em relação às temperaturas, as mínimas previstas vão variar entre 20 e 24 na região sul, Cone Sul e na Grande Dourados, com máximas entre 23 e 33 graus. Já nas regiões pantaneiras e sudeste, as mínimas ficam entre 23 e 27, com máximas que variam de 27 a 33. Nas áreas do Bolsão, aqui no leste e norte, as mínimas devem ficar entre 21 e 24, enquanto as máximas podem alcançar de 27 a 35 graus. Os ventos devem atuar predominante entre o leste e o norte, com velocidade entre 40 e 60 km por hora, podendo ocorrer rajadas pontuais acima de 60 km por hora. E diante das condições previstas, os moradores de Mato Grosso do Sul devem se preparar para um aumento da instabilidade, com possibilidade de chuvas fortes e tempestades. A atenção especial deve ser voltada à segurança, já que as tempestades podem causar alagamentos e danos. As informações são do boletim do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o CENTEC. 6 horas e 37 minutos agora, 6h37. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163. Fique à vontade para você participar conosco. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, às 6 horas e 38 minutos. O Alfredo chega trazendo os principais destaques aí das últimas 24 horas. E a gente começa falando de uma noite violenta aqui em Três Lagoas, porque tivemos homicídio e tentativa de homicídio. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã calorosa, depois de uma noite quente no setor policial. Ana, como você bem disse, a noite foi violenta. Tivemos a primeira ocorrência, que foi um confronto armado entre um homem já condenado a 15 anos de cadeia por matar um policial civil lá em Araçatuba e depois de cumprir a pena estava aqui em Três Lagoas, aonde ele foi descoberto pela Polícia Militar, que estaria vivendo ali no bairro Vila Verde. Homem esse de 44 anos, identificado como Patrick Aparecido de Oliveira Machado. Ana, de acordo com as informações, esse homem, ele estaria aqui em Três Lagoas e estaria praticando ameaça contra moradores ali do bairro Vila Verde. E após denúncias anônimas no telefone 190 de que um homem estaria armado praticando ameaça contra alguns moradores, a Força Tática foi designada para ir até o bairro para fazer ali a identificação, a localização e a detenção desse suspeito. Assim que os policiais encontraram esse homem na Rua A, no bairro Vila Verde, segundo as informações dos militares, foi dado ordem de parada para que o mesmo fosse abordado. Ele teria tentado correr pulando alguns muros e, na tentativa de cruzar a rua ali, ele foi cercado pela Polícia Militar em frente a uma residência. O mesmo teria colocado a mão na cintura para sacar o revólver. Segundo as informações do boletim de ocorrência, foi dado a ordem para que o mesmo deixasse essa ação e colocasse a mão na cabeça, mas segundo a polícia ele não teria obedecido às ordens, teria sido feitos disparos de advertência, o mesmo alvejado, socorrido para o Hospital Auxiliadora, aonde ele deu entrada e acabou sendo confirmada a morte dele lá no Hospital Auxiliadora. De acordo com as informações, Ana, o Patrick Aparecido de Oliveira Machado, em 2009, ele foi condenado a 15 anos de prisão após matar um policial civil de 55 anos na cidade de Araçatuba após um desentendimento. De acordo com as informações dos sites locais, Patrick teria discutido com o policial esse que estaria
de folga trabalhando em um supermercado e teria chamado a atenção de alguns usuários de entorpecentes que estariam promovendo desordem no local. Não gostando da ação, ele teria discutido com o policial, dado um tiro contra o policial civil que acabou caindo no solo e posteriormente dando mais 4 disparos contra a cabeça desse policial que iria aposentar naquele ano, em 2009, iria se aposentar e acabou perdendo a vida dessa forma trágica. Depois disso, Patrick estaria sendo investigado por um outro homicídio esse que seria de um policial militar. Mas ainda não temos a informação correta desse crime, se de fato ele foi acusado ou não, mas havia essa informação dele estar sendo investigado por participação nesse crime. Após esse embate, o socorro prestado ao Patrick, o local foi preservado, a arma, que segundo a polícia seria de Patrick, foi mantida no local até a chegada da perícia, que foi até o local. Os policiais científicos fizeram a coleta de informações, a Polícia Civil, por meio da DEPAC, esteve no local, onde o delegado plantonista ouviu os policiais e colheu as informações no local. Agora, a Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Militar vão investigar o caso, vão acompanhar o caso e a gente aguarda aí o término desse inquérito policial para saber como que vai decorrer esse trabalho investigativo da Polícia Civil, Ana. Pois é, Alfredo Neto, um caso aí, né, depois de anos, enfim, desse homicídio que aconteceu em Araçatuba, agora foi a vez do Patrick, né, levar aí a pior e acabou morrendo nesse confronto aí com a polícia, segundo é o que foi dito, né, pelos policiais, segundo o que consta no boletim de ocorrência. Ô, Alfredo Neto, e essa tentativa de homicídio, como que foi? Ana, no mesmo horário a qual a Força Tática estava lá no bairro Vila Verde atendendo esta ocorrência de confronto, a que terminou na morte do Patrick, outra viatura foi necessária comparecer na rua Jarim Mercante, no bairro Jardim Alvorada, aonde um homem de 44 anos teria tentado atear fogo contra o corpo da própria mulher e na casa. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, por volta de 22h45, a Polícia Militar foi chamada na rua Jarim Mercante, Avenida Jarim Mercante, no bairro Jardim Alvorada, aonde a mulher de 38 anos teria sido agredida pelo marido esse que teria agredido com socos, jogado uma máquina de costura contra ela, deixado a residência e retornado com uma garrafa com combustível, um produto inflamável, que teria tentado atear fogo nela e na residência, que só não conseguiu atear fogo na mulher porque ela teria entrado em luta corporal com ele e tentado ali se desvencilhar dele depois, posteriormente, impedindo que o mesmo ateasse fogo contra a esposa e contra a residência. E tudo teria começado, Ana, após a mulher, a vítima, descobrir que estava sendo traída. Ela teria descoberto uma traição por parte do marido e teria discutido com o mesmo. Depois da bebedeira dele, a mulher que teria ido para o quarto dormir com a filha, o mesmo embriagado teria entrado dentro da residência, deitado na cama do casal e se incomodado porque a mulher não teria ido para a cama dormir com ele. Foi até o quarto onde ela estava, perguntou se ela iria ou não dormir com ele. A mesma se negou a ir para o quarto e deitar na mesma cama com ele, o que teria provocado a ira desse homem que teria agredido a mulher, jogado essa máquina de costura contra ela e posteriormente deixado a residência e retornado com a garrafa com líquido inflamável e jogado contra ela na tentativa de atear fogo. O homem, é claro, fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar, mas assim que os policiais estavam atendendo a ocorrência, os policiais perceberam ali que o mesmo estava promovendo ameaças via mensagens de WhatsApp nos telefones ali de conhecidos dessa vítima, mandando mensagens falando que iria cumprir o que teria prometido e começado. A vítima acompanhou os policiais militares até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi feito um boletim de ocorrência de tentativa de feminicídio e este caso vai ser investigado pela DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, que nos últimos dias a gente viu que está dando uma resposta rápida nesses casos, prendendo em flagrante, ainda no período de flagrante, esses homens que tentam contra a vida das companheiras, Ana. Exatamente, Alfredo. Que bom que a polícia, né, está atenta, a Delegacia de Atendimento à Mulher realmente prestando um bom trabalho. E é lamentável, né, esses homens, esses covardes que não aceitam o fim do relacionamento, quer matar a companheira, né? Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Alfredo Neto trazendo aí os principais destaques do setor policial.
Agora são 6 horas e 45 minutos, 6h45. A gente traz agora um pouquinho mais de leveza, né, nesse início de jornal. Vamos falando do Natal, da decoração natalina, gente. Pois é, Três Lagoas vai ficar mais iluminada neste fim de ano. A Prefeitura instituiu, por meio de uma lei aprovada ontem na Câmara Municipal, o concurso de decoração e iluminação natalina. A iniciativa ela pretende incentivar moradores e comerciantes a enfeitarem as suas casas e estabelecimentos, valorizando a beleza da cidade e o espírito natalino. Pela nova lei, poderão participar do concurso tanto pessoas físicas quanto comércios instalados na área urbana de Três Lagoas. As indústrias e prédios públicos ficam de fora. O julgamento será feito por uma comissão escolhida pela Prefeitura, que vai avaliar critérios como criatividade, originalidade, harmonia das cores, iluminação e elementos da cultura local. As visitas da comissão julgadora serão feitas à noite e sem aviso prévio. E quem caprichar na decoração pode ter uma boa recompensa. Entre os prêmios estão a isenção total ou parcial do IPTU no ano seguinte e troféus para os primeiros colocados. No caso dos comércios, há ainda a isenção da taxa de funcionamento e de expediente. É um projeto fantástico, um projeto muito bom, que vai estar impulsionando a nossa população a fazer os seus enfeites nas suas residências, nos seus comércios, enfeite natalino, resgatando assim o espírito de Natal, né? E isso é muito importante, coisas que a população, não só três-lagoense, mas mundial, vem perdendo durante os últimos anos. Isso é muito triste, nós não podemos deixar perder. E o prefeito mandou esse projeto de lei, onde vai estar dando isenção para o primeiro lugar de 100% do IPTU do ano subsequente e mais um troféu. Então, a pessoa que enfeitou sua casa e ele ganhar em primeiro lugar com a residência mais bem decorada, ele vai ter a isenção no ano sequente do IPTU e mais um troféu. E o segundo lugar, 75%, mais um troféu, o terceiro da mesma forma, e parece que o quarto, quinto e o sexto lugar de enfeites também terá uma contemplação no IPTU, parece que em torno de 40% ou 50%, e isso é muito importante, como eu disse, estar posicionando a população três-lagoense a enfeitar as suas casas, seus comércios, resgatando assim o espírito natalino. Mas tem quem não perde esse espírito natalino de jeito nenhum. Entre os que vivem o clima natalino está o casal Dona Nair e seu Juvenal. Acho que quando eu comecei a andar, eu já comecei a gostar do Natal, né? Então, desde criança que eu gosto. Eu fazia o meu presépio, meu Natal, sem eu ter nada. Agora eu tenho, né? Mas de primeira era só cabacinha, gainho de mato, algodão, assim que era meu presépio. Há 50 anos desse casal, a Dona Nair e seu Juvenal montam esse presépio gigantesco. O número de peças ela já nem sabe quanto tem, diante da quantidade. Para ela, esse concurso público é importante, pois serve de incentivo para as pessoas decorarem as suas casas. Mas independente da premiação, o melhor de tudo para ela é o significado que isso tem. Para mim significa muito. Se eu não faço, parece que a casa fica triste, tudo é triste. Aí quando começa que já vejo as lâmpadas, as bolinhas, aí eu acho que já está tudo alegre, fica contente. Para a Dona Nair, o concurso promovido pela Prefeitura é importante para incentivar as pessoas a decorarem suas casas e entrarem no clima de Natal. Eu acho uma iniciativa muito boa, para incentivar as pessoas, né? Muitas pessoas às vezes não têm assim, ânimo para fazer, quem sabe assim fica com vontade, né? E faz. Eu já não penso, eu quero é fazer. Independente da premiação? Não, a premiação assim, não tem problema. Eu quero que as pessoas gostem, né? E que eu goste também. Aos 84 anos, seu Juvenal ajuda a esposa na montagem do presépio gigante. Em vista dela gostar, eu também tenho que apreciar e ajudar também, né? Porque eu não vou deixar ela trabalhar nisso aqui sozinho, né? Porque não tem outra pessoa para ajudar. Então eu tenho que ajudar. Então para mim é muito importante também. Viu? Companheirismo, né? É companheirismo. O trabalho, para trabalhar eu tenho que ter companheirismo. Sem companheirismo não faz nada. Seu Juvenal mostra que a idade não é empecilho para quem tem vontade de ajudar. Ele sobe e desce a escada para ajudar na montagem. Tudo da escada. O senhor tem medo de cair, não? Não, medo não, né? Se cair do chão não passa. Ele resume esse momento como gratificante. Muito gratificante, né? Eu acho que fica gratificante para todo mundo, né? Porque é difícil ter uma pessoa para quem não gosta do Natal, né? É muito difícil ter um. Para dizer assim, eu não gosto do Natal. Né? Todo mundo gosta do Natal.
Com certeza, o mês do nascimento do menino Jesus, né? Um mês abençoado e é muito bacana, né? Então, foi aprovado ontem pela Câmara Municipal esse concurso, né? A Prefeitura está criando, então, esse concurso para escolher a melhor casa decorada, mais bonita, mais decorada. Vale para residências e também para os estabelecimentos comerciais, 2 categorias, viu, gente? Vai ter premiação que é a isenção do IPTU. Isso é muito bacana, porque incentiva, né, Totó? As pessoas decorarem as suas casas. Antigamente isso era muito comum, né? Chegava nessa época do ano, no dezembro, tava todas as casas enfeitadas. Com o passar dos anos, foi perdendo um pouquinho essa tradição, né? Verdade. Mas é gostoso, realmente. É isso que a Ana estava falando aí, trazer esse espírito natalino é muito bom. Para toda a cidade, logicamente, a cidade vai ficar enfeitada, mas tem um outro, uma outra coisa que traz, que é encher o coração de amor. Exato. Porque a gente vendo toda essa beleza que vai ser colocada aí, também traz, remete aí a alma a ficar um pouquinho mais tranquila em relação a tudo, a vizinhança, né? E isso traz benefícios não só para a gente, mas para todo mundo em volta também. Com certeza, é importante para a economia, é importante para as famílias, união, nesse espírito natalino. É gostoso. Isso é muito bacana. A gente tem falado tanto de violência, né? Tanta coisa ruim, pelo menos nesse mês, né? Que é tão importante falar de coisas boas. A gente fala de Natal, né? Já fala de coisas familiares, gostosas, né? De convívio, de comunidade bem resolvida. E isso a gente precisa. Exatamente, né? Antônio Luiz. Tá aí, gente. Se você quer participar, então, né? Já está valendo e fique atento. A Prefeitura deve divulgar também nos próximos dias mais informações. Já vai comprando, viu, gente? Os enfeites, já vai decorando a sua casa. Quem sabe você poderá ter a isenção do IPTU. E mais é o que a dona Nair disse, independente da premiação, o que vale mesmo é a participação. É você gostar de fazer isso, é sentir esse espírito natalino. Agora são 6h52. Falando ainda em decoração natalina, a gente vai ter também a decoração nos espaços públicos, né? A decoração de Natal aqui de Três Lagoas já está ganhando forma e promete encantar os moradores e visitantes neste fim de ano. A Diretoria de Cultura, ligada à Secretaria de Educação e Cultura, está coordenando os trabalhos que se espalham por 22 pontos da cidade, incluindo o principal cartão postal, a Lagoa Maior. Este ano, o público vai poder apreciar árvores luminosas de até 12 metros de altura, portais iluminados, figuras temáticas e elementos em 3D que prometem transformar os espaços públicos em um verdadeiro espetáculo de luz e emoção. A Lagoa Maior será o grande destaque, com árvores flutuantes e uma iluminação especial refletida sobre as águas. Além do centro, os distritos de Arapuá e Jupiá também vão receber a ornamentação, garantindo que o espírito natalino chegue a todas as regiões do município. Entre os atrativos estão o túnel colorido, o portal de Pinheiro 3D, o letreiro Boas Festas, a árvore de estrelas flutuantes e o presépio em tamanho natural e, claro, a tradicional Cidade do Natal, montada na esplanada da NOB, mais uma vez deve encantar o público com luzes, figuras temáticas e atrações especiais. Locais como a Catedral Sagrado Coração de Jesus, a Praça Ramistept, o Paço Municipal e as avenidas Antônio Trajano, Clodoaldo Garcia e Rosário Congro também receberão iluminação, tornando-se pontos de visitação e celebração nesta época tão especial. Tá aí, então, Três Lagoas também, né? Vai estar toda decorada, as principais ruas e avenidas, Lagoa Maior, as nossas praças, realmente bacana para as pessoas, né? Passear, levar a família, os filhos, registrar com fotos ali, bem bacana. A inauguração vai acontecer ainda agora em novembro, viu? 6h54, 6h54, a gente muda de assunto agora para falar de habitação, porque durante a sessão desta terça-feira, a Câmara Municipal de Três Lagoas recebeu a presença de famílias que reivindicam o direito de participar de projetos habitacionais do município. Elas ocuparam uma área pública da Prefeitura no bairro São João e pede que seja revogada uma lei que impede de serem beneficiadas com moradias populares. O
plenário recebeu as famílias que acompanharam de perto as discussões sobre o direito à moradia. Elas pedem que a Câmara e a Prefeitura revejam a legislação que proíbe pessoas que ocuparam áreas públicas de participarem de programas habitacionais. A vereadora Maria Diogo, que tem acompanhado o movimento de luta por moradia, usou a tribuna para reforçar a importância de garantir um olhar social a essas famílias. Bom, hoje a pauta deles ficou muito clara para vocês. Aqui eles trouxeram uma faixa, pela revogação da Lei 3717, que discrimina o direito de quem ocupa áreas a participar dos sorteios das políticas habitacionais, como ocorreu semana passada em Três Lagoas. Então, a grande preocupação é que com futuras construções eles continuem a não poder participar dos cadastros habitacionais e ter o direito dos sorteios, né? Eu acho que é um pleito extremamente legítimo, né? O advogado Lucas Bocato está fazendo a defesa disso, isso já está no Supremo Tribunal Federal, mas a gente acredita que com vontade política por parte do Executivo e do Legislativo Municipal, a gente conseguiria resolver essa demanda por aqui, sem a necessidade de esperar, porque você sabe como que funciona o Supremo Tribunal Federal, a morosidade que é, e é inadmissível, né? Uma injustiça social com aqueles que não têm direito à moradia, porque muitas vezes o Estado, ou seja, o município, os gestores que por aqui passaram, deixaram de praticar, de fazer essa prática de políticas públicas habitacionais. Você sabe que existe um gargalo gigantesco no município de Três Lagoas. E eu acho que nada mais para que a gente faça justiça social e traga dignidade a essas pessoas, seria a revogação da Lei 3717, né? O sargento Rodrigues acabou de falar na plenária, inclusive, dando uma ideia de anistiar, criar uma legislação, um projeto legislativo. Nós vamos estar discutindo com o sargento Rodrigues, que é o líder do prefeito, para ver como que a gente vai fazer uma construção com a possibilidade da gente chegar no prefeito Cassiano Maia, numa construção coletiva aqui da Câmara Municipal e que, de fato, a gente consiga resolver essa demanda no município de Três Lagoas, lembrando que o nosso mandato já está articulando, o mês de janeiro abre o edital do Minha Casa Minha Vida, nós já estamos articulando junto ao prefeito municipal, junto às bancadas do governo federal, a possibilidade de construção de casas populares naquele espaço ali. Inclusive o prefeito Cassiano Maia, com muita sensibilidade, diz que se a gente conseguir mesmo fazer adesão ao edital e ter um projeto urbanístico, que nesse período ele daria o direito da locação social para esses moradores enquanto a construção estivesse sendo feita, né? Enfim, existem alguns caminhos que estão sendo traçados aí, estão sendo direcionados e a gente quer resolver essa questão da melhor maneira possível e com vontade política do prefeito, eu acho que a gente vai chegar num denominador comum. O líder do prefeito na Câmara, vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, também falou sobre o assunto. Ele sugeriu uma alternativa que beneficie as famílias, mas sem a revogação da lei. O líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Sargento Rodrigues, apresentou uma sugestão para que essas famílias que ocuparam áreas no bairro São João, assim como lá na BR-262, elas possam receber um tipo de anistia, ou seja, participarem desses projetos habitacionais que estão em andamento. Olha, é muito triste, né, Ana? A gente vê aí um problema sério de moradia e é uma questão de direito constitucional, as pessoas terem um direito a uma casa, a um lar. E nós temos uma lei no nosso município, que é a Lei 3.717 de 2020, que ela proíbe as pessoas participar do programa habitacional municipal, as pessoas que invadirem área pública ou área privada. E nós temos uma invasão tanto lá da ocupação da São João quanto da Yamaguchi Kankichi, que ocorreu antes de 2020. Então, o problema já existe. Nós temos que procurar solução. E uma das soluções que eu estou propondo é para nós pegarmos e essas pessoas que cometeu esse ato antes de 2020, deixar concorrer às suas residências, ter o direito à sua moradia, buscar o direito a estar pelo menos concorrendo de uma forma legal no projeto habitacional. E o que acontecer de 2020 para cá, depois da criação da lei, aí sim, quem
teve uma ocupação ou tiver ocupação de forma irregular, seja pública ou particular, não concorra. Agora, eu sou totalmente contra revogar a Lei 3.717, porque essa lei é uma garantia mais jurídica para as pessoas que têm suas áreas particulares e também para o nosso patrimônio público, para não ser invadido. Isso é crime, no meu ponto de vista, e é realmente. Só que houve essas ocupações, às vezes não vamos julgar, pode ter sido em momento de desespero, pessoas não têm onde ir, não têm onde ficar e acaba cometendo esses atos e invadindo. Então, uma saída que eu acredito que seria o mais correto, até para o Executivo estar resolvendo esse problema, é como se fosse uma anistia. O que ocorreu antes da Lei 2020 deixa concorrer as questões dos projetos habitacionais. O que ocorreu 2020 para cá, que nós não tivemos caso, mas se caso ocorrer, não concorra mais, não vai participar do projeto habitacional. Então, é uma lei que eu acredito e tenho certeza que não pode ser revogada, porque, como eu disse, é uma garantia mais jurídica para as pessoas que têm suas áreas particulares e áreas públicas não ser mais invadidas. A Prefeitura de Três Lagoas tem investido na construção de casas populares. Na semana passada, realizou o sorteio dos nomes das famílias que serão contempladas com 50 unidades habitacionais no Jardim das Violetas. E também a Câmara aprovou projeto que prevê a construção de 96 casas populares no bairro Vila Piloto. A vereadora Maria Diogo destacou ainda que tem possibilidade também de o município construir casas em áreas da União. Aqui nas áreas da União, que são nas áreas remanescentes daquele acordo de cooperação técnica que nós fizemos no início do ano, né? Aqui tem uma possibilidade de 200 casas, pode ser 200 casas e um centro de educação infantil, isso vai depender da administração, ou pode ser só 200 casas, né? Então, isso é uma questão de um traçado de um projeto urbanístico que será feito pelo prefeito com a Rafaela, que cuida da questão da habitação, junto com a Cristiane, enfim. Nós estamos aguardando, mas nós já deixamos bem claro que o edital para construção de casas na área da União se encerra agora no mês de novembro. Então, eles precisam fazer a adesão para que, de fato, o projeto saia e a gente consiga construir as casas populares aqui, finalizando todo aquele acordo de cooperação técnica da SPU, que é a Superintendência de Patrimônio da União, representada pelo Tiago Botelho, com o prefeito Cassiano Maia. Tá aí, né, gente? Um dos assuntos debatidos na sessão de ontem é a questão da habitação em Três Lagoas, né? Tem avançado bastante essa questão da questão habitacional da cidade. Na semana passada já houve, né, o sorteio de 50 famílias que serão contempladas com 50 unidades habitacionais lá no Jardim das Violetas. Também já foi aprovado um projeto que prevê a construção de mais 96 casas lá no bairro Vila Piloto. E essa é a ideia, né, dessa atual gestão, porque na gestão passada a gente viu que não houve construção de casas populares em Três Lagoas, né? Foi o que o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, disse: se cada prefeito, se cada administração construísse um pouco de casas, o déficit habitacional seria menor. E a gente sabe que existe um déficit habitacional em Três Lagoas. Tem muitas pessoas que não têm dificuldade, que não têm condições de comprar a sua casa própria. A gente sabe que não é fácil. Tem pessoas que não têm condições de pagar aluguel. Então precisa realmente se investir em moradia popular. E é claro que nesse formato de casas populares e não apartamentos, como a gente viu. Orestinho, Novo Oeste, o que virou, né? Esse estilo de moradia já ficou comprovado que não dá certo em Três Lagoas. E é por isso que a Prefeitura adotou, então, um novo modelo para construir casas populares lá no bairro Vila Piloto. 7h03 agora, 7h03. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Oferecimento Casas Bahia. Dedicação total a você. VMG Guindastes, sua melhor opção em peso. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. E Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas.
Longas horas de trabalho, má postura, estresse. Tudo isso pode causar dores e tensão muscular. Com a Quick Massagem da Reabilitare, você alivia as dores, reduz o estresse e melhora seu bem-estar em poucos minutos. A circulação melhora, a disposição aumenta e a produtividade também. Pequenos momentos de cuidado fazem toda a diferença para a sua saúde e qualidade de vida. Reabilitare, cuidando do seu bem-estar onde você mais precisa. WhatsApp 2104-2415. Vem aí, a 7ª Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Uma das festas mais tradicionais de Três Lagoas. No dia 13 de dezembro, a partir das 11 horas, na Arena Mix. Vai ter muita música boa, costela de chão com acompanhamentos, ação entre os amigos e muitas atividades nesta edição. Garanta já seu convite na entrada principal do Hospital Auxiliadora ou com os nossos colaboradores. Mais informações pelo WhatsApp 67 99206 2604. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Agora 7h06, você está acompanhando o RCN Notícias. E sua relação com as Casas Bahia vai além de simples compras. É uma parceria de confiança construída ao longo dos anos e a cada atendimento sente que a prioridade é sempre a sua satisfação. Variedade, móveis, eletrodomésticos, tecnologia e até artigos de decoração. É tudo em um só lugar com preços justos e a segurança de estar comprando em uma marca que cumpre o que promete, e o que mais impressiona é a preocupação em oferecer suporte sempre que necessário. Não importa o desafio, eles estão prontos para resolver e garantir que você saia satisfeito. Indique as Casas Bahia a todos que conhecem. Mais do que vender, eles entregam uma experiência completa. Casas Bahia é dedicação total a você. Isso faz toda a diferença na hora de escolher onde comprar. Ana? 7h07 agora, 7h07. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Gente, vamos falando de saúde, porque a doença renal crônica é uma das mais mortais do mundo. É o que aponta o estudo norte-americano que colocou essa doença na lista das 10 mais fatais. A reportagem é do Igor Andrade. Silenciosa. É essa a expressão utilizada quando o assunto é a doença renal crônica ou DRC. A maioria das pessoas anda pelas ruas da cidade e nem sabe que pode ser uma portadora da doença. Recentemente, um estudo da Universidade de Nova York colocou a doença na 9ª posição entre as 10 que mais matam em todo o mundo. São quase 1,5 milhão de mortes em dados apontados de 2023 e que indicam que 14% da população mundial pode ter DRC. Mas o que é a doença e como ela age? O nefrologista do setor de hemodiálise do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Renato Pontelli, explicou. A doença renal crônica, ela é referente à função dos nossos rins, né? Os rins, eles filtram o nosso sangue e são responsáveis pela eliminação de água, de toxinas e de produtos da nossa alimentação e do nosso metabolismo. Então é um órgão extremamente importante para a nossa fisiologia. Cerca de 14% da população mundial tem algum grau de doença renal crônica. O que isso quer dizer? A doença renal crônica ela pode ser de 100%, digamos assim, de função renal, até 10% de função renal quando uma pessoa precisa fazer hemodiálise. Então a gente tem alguns graus de insuficiência renal. Grau 5 quando faz hemodiálise, 4, 3A, 3B... 2 e 1. Então, a maior parte dessa população nem sabe que tem doença renal crônica, ou seja, está andando por aí com 70%, 80%, 50% de função renal. Segundo o médico, a maioria das pessoas que não sabem que tem a doença não farão hemodiálise. Mas isso também acarreta em um risco de morte aumentado. É muito importante que eu identifique esses pacientes para que eu possa tratá-los, tratar as doenças que vão levar à redução da função renal
para que eles não precisem fazer hemodiálise no futuro. Então, as principais doenças que vão provocar essa redução da função renal são as clássicas: a hipertensão, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo e o abuso de medicamentos. Por exemplo, o abuso de anti-inflamatórios para dor, que podem reduzir a função renal de uma pessoa. Renato Pontelli detalha que o diabetes é uma das principais causas da doença crônica renal. Mencionou que o uso das famosas canetas emagrecedoras é um forte combatente e ajuda a evitar que pacientes precisem de hemodiálise. Somente em Três Lagoas, mais de 8.300 pessoas sofrem com essa doença. Essas drogas, elas vieram para ficar. Elas são ótimas, né? Os análogos de LP1, né? O Ozempic, o Mounjaro, eles são drogas que já comprovadamente evitam a entrada do paciente em hemodiálise, né? Tem um estudo muito importante que foi lançado no começo do ano, o estudo FLOW, que mostrou a redução de entrada em hemodiálise nos pacientes que usaram o Ozempic. Apelidada de silenciosa, a doença pode se manifestar de várias maneiras. De cansaço, fraqueza e dores pelo corpo, a alterações na cor e cheiro da urina, inchaços em várias partes do corpo, alterações na pressão, coceiras e pode se apresentar até mesmo na falta de concentração. A doença renal crônica, ou a DRC, atinge milhões de pessoas em todo o mundo e pode causar outros problemas de saúde, como as doenças cardiovasculares. Aqui em Três Lagoas, por exemplo, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora atende mais de 100 pessoas de toda a costa leste, sendo 84 somente aqui do município. O hospital contempla atendimentos em turnos de 4 horas para cada paciente, vindos de vários municípios. Além de Três Lagoas, são atendidos pacientes de Brasilândia, Água Clara, Selvíria e do distrito de Arapuá. Somente em 2025, 5 transplantes de rins foram realizados. Dona Maria Emília é uma dessas pacientes que passa pelo procedimento 3 vezes por semana. E ela conta que a doença deu sinais repentinos. Eu descobri da pior forma possível. Eu passei muito mal e vim para o hospital já assim, numa situação precária, né? Uma situação, como o médico usou na época, uma situação gravíssima. Então eu descobri assim meio no susto. Tanto que quando o médico falou para mim que eu precisaria de hemodiálise, apesar de todo o medo que eu tinha, eu só pensei na possibilidade de melhorar. Sobre o medo de passar pelo procedimento de hemodiálise, Dona Maria Emília é defensora da terapia. Ela destaca que se não fosse a hemodiálise, não teria a oportunidade de contar a sua história. Vai fazer 12 anos já que eu faço e para mim foi um divisor de águas. Porque eu já tinha problema renal há um tempo. E tinha muito medo, porque as pessoas colocavam assim a hemodiálise como um bicho de 7 cabeças. Inclusive, um médico anterior com que eu me tratava, dizia assim para mim: olha, se você não tratar, você vai acabar numa hemodiálise. Então a gente tinha aquela impressão que hemodiálise era o fim. E para mim foi um recomeço. E foi um ganho muito grande, inclusive psicológico. Cuidados básicos com a saúde, como boa alimentação, exercícios físicos e a diminuição do uso de álcool figuram entre as ações que potencializam a prevenção contra a doença renal crônica. 7 horas e 13 minutos agora, 7h13. E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Selma Casagrande, que é gerente de relacionamento do Super Cérebro, e a Andréia Henrique, que é franqueada do método Super Cérebro aqui em Três Lagoas. É com ela que nós vamos conversar agora para a gente falar justamente sobre esse método. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês. Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia. A gente que agradece a oportunidade. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes e obrigado pela oportunidade. O que é o Super Cérebro? Primeiro, para as pessoas entenderem. O Super Cérebro é uma metodologia educacional, né? Então, nós trabalhamos ali com toda a parte do cognitivo, né? Que é o foco, a concentração, o raciocínio lógico, o cálculo mental e a parte do socioemocional, né? Que nós trabalhamos aí com jogos de tabuleiro e nós trabalhamos aí toda a parte dos soft skills, que é a tomada de decisão, a empatia, trabalhar ali a parte, tirar um pouco as crianças da tela também, né? O nosso método ele vai aí de 2 até 44 anos, então o nosso foco é esse, né? A nossa metodologia ela é totalmente analógica, então a gente não trabalha com nenhum tipo de tecnologia. Então é manual mesmo. E como que funciona e quanto tempo já está funcionando aqui em Três Lagoas? Ana, ele funciona, a estrutura da aula começa com uma ferramenta que é o Soroban, que é um ábaco japonês,
né, uma ferramenta milenar, aonde que o aluno consegue desenvolver as habilidades em relação ao cálculo mental, a concentração, o raciocínio lógico. E depois tem os jogos, que são os jogos de tabuleiro. Como a Selma falou, aonde que o aluno vai trabalhar as questões socioemocionais. Nós estamos em Três Lagoas, somos recentes em Três Lagoas. Nós já estamos há 30 dias começando com aula. Nós já temos alguns parceiros aqui na cidade e para a gente atender esses alunos, né? E atender toda a cidade de Três Lagoas. E como que funciona para a pessoa que tem interesse nesse método? Vocês têm um espaço físico ou não? Vocês vão até as pessoas? Como que funciona? Quem tem interesse? Então, nesse momento nós não temos ainda um espaço físico, mas no futuro breve, sim. Hoje nós temos 2 parceiros. Nós atendemos no Colégio Presbiteriano Sião e também na Escola de Idiomas na KNN, ali de frente para a Lagoa Maior. E nós temos as nossas redes sociais, estamos aí divulgando, estamos aqui também, né, nessa divulgação, para quem tenha o interesse de conhecer o método, fazer uma aula experimental gratuita, né, que essa primeira aula para conhecer, para eu explicar como que funciona o método, os benefícios e a estrutura da aula. Além do raciocínio lógico, né, que outras habilidades o supercérebro desenvolve? Então, como eu falei para você, nós trabalhamos toda a parte dos soft skills ali com os jogos de tabuleiro, né? Com a ferramenta do Soroban, além do raciocínio lógico que você perguntou, a gente trabalha ali com o foco, né? O cálculo mental, que vai ficar muito mais rápido, né? A gente trabalha ali, a ferramenta do Soroban, ele é uma calculadora, né? Então, a gente vai trabalhar uma forma diferente a matemática, que vai simplificar essa matemática ali, né? Ela vai deixar de ser ali 2 mais 2 é 4, mais 2 é 6. Então, a hora que você vai fazer esse raciocínio, você visualiza a ferramenta do Soroban e você faz o cálculo por meio dessa ferramenta. Por exemplo, os alunos que têm dificuldade na matemática, pelo método de vocês, eles conseguem aprender mais prático? Com certeza. Com certeza, né? Não, desculpa, Selma. Não apenas a matemática, mas com um aluno concentrado, com um aluno focado, até com um raciocínio mais rápido, ele vai desenvolver não só apenas a matemática, mas você vai ver uma melhora em todas as disciplinas. Por exemplo, quem tem déficit de atenção, isso ajuda muito. Perfeito, Ana, perfeito. Porque a criança vai desenvolver essa falta dessa concentração por meio desses jogos. Então, a criança nem está achando que está desenvolvendo essa habilidade. Então, nisso, por meio dos jogos, a criança está ali jogando e ele vai trabalhar todas essas habilidades por meio de um jogo. E isso é interessante, porque quando você fala para a criança, não, você tem que aprender, e aí que ela não quer, agora pelo jogo... Cria um bloqueio, né, Ana? Então, quando você... Vamos fazer um jogo? E nesse jogo você tem que buscar e explica o objetivo, qual a meta. Então, os jogos do Supercérebro, nós temos jogos competitivos, de uma forma saudável, tá certo? Mas que a gente precisa explicar, essas crianças precisam aprender a lidar com essas frustrações e a tomada de decisão, então, por meio dessa estratégia. Mas, assim, jogos colaborativos, que trabalham em equipe e que, às vezes, precisa se unir. Então, melhora a comunicação, uma socialização para que ganhe do tabuleiro. Então, o aluno, a criança, não precisa ser, né, só dentro de escola, mas, assim, toda pessoa que for aluno do Supercérebro, ele vai desenvolver isso por meio de jogo. Porque quando você chama para jogar, eu não estou estudando agora. Eu não estou desenvolvendo a concentração, o foco. Eu vou jogar. E ali é um momento de diversão, mas com aprendizado. E dá resultado? Comprovados. O Supercérebro já está em mais de 300 cidades espalhadas pelo Brasil e inúmeras parceiras de grande peso no ramo educacional e não educacional. Sim. E a gente vê os relatos de família e de filhos que melhoraram na escola, que melhoraram a socialização, né? Tem mais visão sobre a sociedade, sobre a comunidade, né? Isso então... é interessante, porque hoje essa questão do déficit de atenção é muito grande. Às vezes os pais acabam até levando o filho para o médico, medicação, porque ele não consegue interpretar um texto, não consegue ler, ele, né,
foca para outra coisa. E aí é um método que vocês fazem com que ele se concentre, mas por meio dos jogos. Isso. Meio de jogos, através do Soroban também, né? Porque o Soroban, o trabalho ele é feito individualmente, né? Então, o aluno vai ficar focado ali, né? E nós trabalhamos ali o Soroban com movimento de pinça, né? Então, a gente só trabalha com movimento de pinça. Então, as pontas dos dedos ali, ele já vai começar a ativar as sinapses do cérebro. Então, é muito interessante. Qual que é um período? Tem um tempo para que a criança, o aluno, fique fazendo esse método? Não. Nossa, como ele é um método, ele não tem um início e um fim. A criança ou esse indivíduo que vai praticar, ele pode praticar o tempo todo. Porque o Soroban, na verdade, ele é como se fosse uma luta marcial. A gente trabalha ali com graduações. Então, ele começa lá do inicial e ele vai infinitamente. E vai apresentando evolução. Exatamente. Hoje nós temos alunos ali que é Dan 1. O que é o Dan 1? Como se ele tivesse uma faixa preta no karatê. Então, ele vai... Quanto mais ele vai fazer ali, ele vai trabalhar com o Soroban, mais habilidoso ele vai ficar. E vocês falaram que não é só para criança, o adulto também pode praticar esse método? Pode sim, Ana. E por que dá importância para o adulto também? Para desenvolver essas habilidades. Hoje nós temos, não só em Três Lagoas, mas no Brasil como um todo, uma falta, às vezes, de um profissional... nas empresas que tome decisão e a gente escuta esse relato, ele entrou e não me atendeu, não atendeu as expectativas, porque às vezes isso não foi desenvolvido na idade certa, né? Lá no início. Então hoje qualquer pessoa de qualquer idade pode desenvolver essas habilidades e a gente vai ver uma melhora nas empresas em relação ao raciocínio, à criatividade. Então vai estar mais proativo, mais desenvolver a colaboração em relação com os outros funcionários, né? Então a socialização, que nós estamos vindo, tem uma geração que está entrando aí no mercado de trabalho, que é essa dificuldade, às vezes, de se adaptar à rotina da empresa ou trabalha a memória do trabalho. Então, assim, é para desenvolver... Falta concentração ali no trabalho também. Falta também. Né? Que às vezes... Isso ajuda muito? Ajuda. Exatamente, porque você, como a Andrea falou inicialmente, a gente trabalha com jogos ali cooperativos, que eles vão ter que trabalhar em equipe, né? E hoje, dentro das empresas, o trabalho em equipe tem que ser, né? Porque, assim, é essencial esse trabalho em equipe, né? Porque ninguém trabalha sozinho, né, Ana? Exatamente. E a parte da socialização também, né? Que, como a Andrea falou, hoje os nossos jovens, eles estão muito na tela, muito tecnológicos, né? Não tem amigos físicos ali, só tem amigos virtuais. Então, é isso que a gente promove, né? Os jogos ali, ele promove isso, trazendo essa socialização, Isso é muito né? importante para esses jovens, principalmente para quem está começando no mercado de trabalho, né? Sim. E as pessoas que tiverem interesse, como que elas fazem para entrar em contato com vocês? As pessoas que estão nos ouvindo, as empresas, olha, a gente precisa desse método, ou os pais também, olha, meu filho está com essa dificuldade, está com déficit de atenção, como que eles fazem para entrar em contato com vocês? Ô, Ana, nós temos hoje... Eu tenho meu telefone, que se você permitir, Claro. eu deixo aqui. E eu tenho também... Tem o Instagram, tá? Pode chamar lá, método sc.treslagoas.ms. E o telefone... posso passar agora? Claro, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Nós temos o telefone que é o 67... Deixa eu só abrir aqui. 67 99677 6319. Repetindo, 67 99677 6319. Vai falar comigo, André Henrique. Toda satisfação aí em atender e oferecer uma aula gratuita experimental para quem deseja. E você que se interessou também pode entrar em contato com a gente, que a gente passa o contato delas novamente, você que não conseguiu anotar. Tá. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né, do Super Cérebro, qual que é a importância das pessoas entrarem em contato com vocês, enfim. Ana, eu vou deixar uma observação aqui, né, que a gente falou muito do método, né? Nós trabalhamos também com os neuros atípicos, né? Então, nós trabalhamos ali com TEA, TDA, TDAH, com esse público também, tá bom?
Isso é muito bom, porque a gente sabe que não só em Três Lagoas, no Brasil inteiro, né? O número de pessoas com transtorno de espectro autista, TDAH, enfim. Isso, tem aumentado bastante mesmo. E às vezes a própria escola, às vezes não sabe como, às vezes não está preparado, né? Acha que é só clínica ou medicamento. E às vezes a criança nem precisa de medicamento, né? Vamos... Claro que o medicamento é necessário, não estou aqui fazendo contra medicamento, mas às vezes dá para trabalhar de outra forma aí, né? Sem o medicamento, exatamente. Deixa eu deixar então minha mensagem do Super Cérebro para Três Lagoas. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estarmos aqui. Agradeço o grupo RCN pela recepção. E agradeço Três Lagoas, porque eu sou recente em Três Lagoas e eu estou sendo muito bem acolhida, o Super Cérebro também. Mas a minha mensagem é que vocês possam realmente nos procurar e nos conhecer a metodologia e realmente entender que é um propósito para essa transformação para essas crianças, para esses jovens, porque esse é o nosso futuro, é o futuro da nossa cidade, é o futuro dessa nação, desse país. Então a gente precisa moldar e a criança... Fica mais fácil você desenvolver essas habilidades ainda enquanto criança do que depois, quanto adulto. Né? E tem criança que estão aí pedindo socorro para sair das telas e às vezes querem ter esse afeto. Então o Super Cérebro veio para somar com essas instituições, com as famílias e levar propósito de mudança, de verdade. Muito obrigada, Ana. Obrigada a você, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana, obrigada, viu? Obrigada a você também. Obrigada, tá? Ana. Gente, olha, se você se interessou, é um método muito bacana mesmo. Tudo que elas colocaram aqui é muito importante diante de tudo que a gente tem visto, né? Déficit de atenção, enfim. Seu filho está com dificuldade na escola, ou você precisa para sua empresa também, né? Levar esse método para melhorar o atendimento, o serviço, a qualidade. Entre em contato com o pessoal do Super Cérebro, que é o telefone. Entre em contato com a gente que a gente repassa o telefone delas para vocês. 7h26, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Oferecimento Casas Bahia. Dedicação total a você. VMG Guindastes, sua melhor opção em peso. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. E Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida. Vem aí, a 7ª Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Uma das festas mais tradicionais de Três Lagoas. No dia 13 de dezembro, a partir das 11 horas, na Arena Mix. Vai ter muita música boa, costela de chão com acompanhamentos, ação entre os amigos e muitas atividades nesta edição. Garanta já seu convite na entrada principal do Hospital Auxiliadora ou com os nossos colaboradores. Mais informações pelo WhatsApp 67 99206 2604. Aniversário, meu Brasil, da Casas Bahia! Você vai na loja ou no zap do vendedor e negocia a melhor condição. Pode ser mais crédito, desconto no Pix, um parcelamento especial, mais prazo na primeira parcela. É olho no olho, é zap no zap e negócio fechado, Brasil. Foi na loja do concorrente e achou uma TV com mais vantagens? Duvido! Mas se achar, tira foto e vem negociar. E nesse aniversário é a garantia de que o melhor negócio tá aqui, na Casas Bahia. Casas Bahia, dedicação total a você. Na Suzano, a vida se renova a partir da árvore. Dos eucaliptos plantados no Brasil, vem a celulose, matéria-prima de produtos do seu dia a dia. Das nossas operações, vem o papel que inspira histórias e carrega o cuidado. Das nossas fábricas, vem escolhas que brindam um futuro sustentável. E dos mais de 56 mil colaboradores, vem nosso compromisso com a sociedade. Suzano, nós plantamos o futuro. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Agora, 7h29, você está acompanhando o RCN Notícias. E eu falo agora da festa que
uma das mais aguardadas que está chegando aqui em Três Lagoas, é a 7ª costelada beneficente do Hospital Auxiliadora, que já é uma tradição. E vai ser no dia 13 de setembro, a partir das 11 horas, lá no Arena Mix. Vai ter aquela costela de chão deliciosa, com todos os acompanhamentos, muita música boa, ação entre amigos e várias atividades especiais que vão acontecer nessa edição. E o melhor, viu? Toda a renda é em prol do nosso Hospital Auxiliadora. Então, já garante aí seu convite. É só passar na entrada principal do hospital ou ainda falar com um dos colaboradores. Tem o WhatsApp também para você ter mais informações, que é o 67992062604. Então, não fica de fora. Bora ajudar e ainda curtir um domingão delicioso. Ana? Agora são 7h30, 7h30. Bom, e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a vereadora Evalda Reis, que está acompanhada do deputado estadual Júnior Mock, o nosso entrevistado do dia também, os dois. O deputado cumprindo a agenda hoje aqui no município de Três Lagoas. Nós vamos bater um papo com eles agora. Primeiro eu quero agradecer, deputado, bom dia, né? Muito obrigada por estar aqui no Grupo RCN de Comunicação, no RCN Notícias. Seja bem-vindo. Bom dia, Maria Cristina. Bom dia a todos os ouvintes da RCN Notícia. É um prazer, é uma satisfação muito grande poder estar aqui em Três Lagoas, junto com a minha amiga, minha companheira, a vereadora Evalda Reis, e através dos microfones da emissora, estar conversando com a população treslagoense. Bom dia, vereadora Evalda, também seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana. É sempre uma satisfação estar aqui com você abrir os microfones da emissora para nós. Hoje, estando aqui com o nosso deputado estadual, Júnior Mock, falar das emendas parlamentares, falar do trabalho dele no Estado e falar do que ele tem trazido para Três Lagoas, junto aqui através do nosso mandato. Muito obrigada mais uma vez e obrigada à população de Três Lagoas. Nós que agradecemos, deputado. Vamos falar um pouquinho então, né, desse trabalho do senhor, voltado aqui para Três Lagoas, dessas emendas que o senhor tem destinado para a nossa cidade. E fala um pouquinho da sua visita, né, da sua agenda aqui em Três Lagoas hoje. Bom, Ana Cristina corrigindo. Tranquilo, né? Deputado. Na verdade, o mandato parlamentar, ele se desenvolve, você contribui com o Estado de várias formas. Ou através, né, da legislação, das leis que você propõe, discute na Assembleia, ou através da interlocução útil, eu falo, necessário, que eu falo que isso talvez seja a maior parte do mandato, que é quando você, além de colocar emendas no orçamento, você faz a interlocução atendendo as demandas que a comunidade te apresenta. E aqui, em função dessa parceria estabelecida com a Evalda, né, desde antes do período da campanha eleitoral lá atrás, eu firmei um compromisso de fazer com que o meu mandato fosse uma extensão do dela, né, a nível estadual. Então, todas as demandas que ela tem e que envolve essas demandas a algum órgão da esfera estadual, ela repassa e lá nós fazemos esse trabalho no dia a dia, não só quando ela vai presencialmente. E também as emendas parlamentares, ao longo desse período, por uma definição de prioridade do mandato dela, nós sempre contribuímos ao longo dos anos 2023, 2024 e agora nesse também de 2025, nós sempre destinamos recursos à APAI de Três Lagoas. Aliás, a APAI é um compromisso que eu tenho muito antes disso, eu falo para ela, porque eu fui presidente da APAI de Coxim, fui diretor durante 6 anos, né, quando construímos o prédio, eu vinha inclusive naquela época, a Três Lagoas, porque nós tínhamos alguns eventos e Três Lagoas sempre foi muito forte, né? A entidade a nível estadual. E também destinei sempre ao Hospital Auxiliadora, a própria direção do hospital. Estive aqui lá atrás para conhecer todo o hospital, o funcionamento, né, do hospital, que é a maior unidade hospitalar, a mais resolutiva que sempre Três Lagoas teve, né, ao longo do tempo, e não teria sentido você destinar recursos e não atender às demandas. Então, através da vereadora, direção do hospital, eu sempre diz para eles, olha, a gente precisa casar a necessidade com a vontade política, né? Eu tenho uma representante, uma porta-voz que tem parceria com o meu mandato, que é a vereadora Evalda. E, obviamente, eu preciso que ela também priorize as mesmas coisas que vocês me solicitam. E assim foi feito. Então, ao longo desses anos, nós fizemos sempre
essa interlocução, não só na emenda, na destinação de recursos, mas na interlocução das prioridades e das necessidades que a vereadora sempre apresentou para nós. Uma delas, que nós estamos lutando faz tempo, é importante, eu acabei, inclusive, de mandar uma mensagem para que o Alexandre, que é o superintendente federal do trabalho, pudesse dar algum encaminhamento, que é o retorno de criar-se aqui de novo, né, retomar a Agência Regional de Trabalho aqui em Três Lagoas, em função da alta demanda que existe, não só por conta de Três Lagoas, mas de Inocência agora também, e os municípios aqui do entorno, né, como Selvíria, Aparecida e tudo, que tem a necessidade, às vezes tem que se deslocar a Campo Grande para resolver alguns problemas que são demandados à Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. E isso é muito importante, né, vereador? Essa questão da Agência do Trabalho, que realmente é um absurdo, né? Ter fechado a Agência de Trabalho diante do número de trabalhadores, conforme o deputado disse, aqui em Três Lagoas, em toda a região, né? Eu falo assim, não dá para compreender, né, nem entender a atitude que foi tomada de tirar a Agência do Regional do Trabalho de Três Lagoas devido a quantas empresas, quantas indústrias está em Três Lagoas, um contingente de trabalhadores de 7, de 10 mil pessoas, e você não tem uma assistência técnica, você não tem um atendimento presencial para dar a essas pessoas que querem tirar suas dúvidas, trazer as suas demandas. E diante disso, em 2022, nós reunimos com todos os sindicatos, lá no meu gabinete, levei essas pessoas até o deputado, todos esses sindicatos. O deputado fez uma reunião em Campo Grande e nós estamos aí com essa peleja, com essa luta até os dias de hoje. Mas aí, na insistência do deputado, na minha insistência para Três Lagoas, que isso vai ter um fim positivo para a população de Três Lagoas. Porque a gente não pode desistir, né, Ana? E o que mais a senhora tem solicitado para o deputado, que ele tem sido parceiro aí da senhora? Porque vocês os dois são do MDB, né? Nós somos do MDB, ele acabou de falar para mim ali fora agora do MDB. Eu nunca tive vontade de sair. E nem eu, que estou lá desde 98. O deputado trouxe também aqui para Três Lagoas, da escola Jomap, as tabelas móveis, né, que não estava dentro do orçamento da reforma da escola. Nós fomos lá, através dos pedidos dos estudantes, dos alunos, dos esportistas que praticam o basquete. Ele trouxe as 2 tabelas móveis, que custam mais de 60 mil reais, né, deputado? Hoje está lá colocada, também é uma realidade para a escola. E nós temos várias demandas que nós temos levado de infraestrutura para o deputado, postos de saúde, e ele sempre está aí nos atendendo também. Ô, deputado, mas vamos aproveitar para falar um pouquinho. Aproveite o deputado. Exatamente. Tá bom. Mas vamos aproveitar para a gente falar um pouquinho do MDB, né? O senhor acabou de falar que do MDB o senhor não sai. A gente sabe que o partido aqui em Mato Grosso do Sul, ele tá um pouquinho, parece que meio dividido, né? Eu até gostaria que o senhor falasse como que está o MDB para as eleições do ano que vem. Vamos ter candidato ao governo ou não? Não. Sendo muito claro, ao governo, o MDB não terá candidato. Por que razão? Porque quando terminou a eleição passada, logo depois, nós sentamos com o atual governador Eduardo Riedel, com o ex-governador Reinaldo Azambuja e com a executiva do PSDB junto com a executiva do MDB. Numa reunião em que nós firmamos um compromisso de estar junto no apoio às ações do governo, mas também no apoio à reeleição, né, do candidato Eduardo Riedel. Porque se você não faz isso, no meio começa a surgir um ou outro se colocar. Então, para que a gente tivesse clareza de que somos parceiros do mandato, nós queremos contribuir e, ao mesmo tempo, nessa contribuição, eu falo que às vezes em política é via de mão dupla. Nós tínhamos eleições municipais, a gente fez vários acordos de apoio, onde eles tinham candidaturas competitivas, nós apoiávamos, onde nós tínhamos, eles também nos apoiavam, né? E eles, quando eles não tinham. Então, essa parceria vem sendo construída desde o final da última eleição, quando nós tivemos, né, candidato próprio a governo. Agora, então, não dá para você mudar uma realidade
só porque você cria um nome ou outro. Você tem que construir. Política é construção permanente, é uma relação de confiança que você vai. Então, quando você constrói e isso se concretiza, essa parceria, facilita no processo eleitoral. Então, o MDB não tem candidato a governador. O MDB tem um compromisso, nós temos hoje, nós vamos votar em 2 senadores, né? O MDB tem um compromisso também com a candidatura do ex-governador Reinaldo Azambuja, certo? Então nós temos um compromisso com o governo, um compromisso com uma vaga do Senado. E a outra vaga? Existe a outra vaga do Senado. O que tem acontecido? A ministra Simone tem manifestado a intenção dela de ser candidata a senadora pelo MDB. Não existe, aqui é importante frisar, em política eu falo, você não pessoaliza as coisas, você faz uma análise conjuntural. Qual é a dificuldade que o MDB de Mato Grosso do Sul tem? A Simone, ela tem dito claramente que ela vai ser candidata a pedido do presidente Lula, né? Isso ela tem dito na imprensa e tudo. Se o presidente pedir, eu sou. Então, como ela tem já uma definição, e acho que nisso ela está sendo coerente, porque ela é ministra do PT, então ela tem que realmente, dentro desse cenário, apoiar o presidente Lula. Nada contra. A questão é o problema que isso ocasiona internamente. Por quê? Porque o governador do estado e tanto o ex-governador Reinaldo são candidatos representando o centro-direita. E nós estamos aliados, e essa aliança foi construída, inclusive, com a Val junto com ela estava junto. Então, nós temos um compromisso. E o governador, nesse caso, essa situação, cria um problema de ordem política para o próprio governo, para a própria candidatura do Riedel, do Reinaldo. Então, por isso, cria-se esse impasse político dentro do MDB. Ou seja, aqui o MDB, o diretório, não apoiaria a candidatura da Simone. Pois é isso que nós temos discutido. Por quê? Porque nós não, né, o MDB no estado sempre teve um posicionamento contra o PT, concorda? Antes de ter essa direita, o PL, a oposição sempre era o PT. Mas nacionalmente os dois estão caminhando juntos. Pois é, mas o MDB tem, eu falo assim, do sudeste para baixo, o MDB é mais centro-direita, do Nordeste. E se vir uma determinação da Nacional, conforme ela disse? Nós não temos como negar. Ela foi candidata a presidente da República, né? Ela é o presidente nacional do partido, se ele determinar. O que eu estou dizendo é que, politicamente, nós vamos sentar e repensar nosso posicionamento. Vamos ficar no MDB... Não vamos ficar, vamos assumir, porque é muito ruim, cria uma posição muito dúbia. Pelo que ela disse, a Nacional já determinou que ela vai ser candidata ao Senado por Mato Grosso do Sul, que ela é a candidata do partido. Vocês acatariam essa decisão da Nacional ou vocês deixariam o partido? É essa que, primeiro, que não tem essa definição de forma clara, pelo menos para nós, né? Isso não chegou. Porque fica a discussão, ela é candidata aqui ou ela é candidata, né? Em São Paulo, que tem isso, toda a imprensa está falando. A Simone ainda não sentou com o MDB de Mato Grosso do Sul, nosso diretório, para dizer, olha, eu sou candidata ao Senado. Concordo, eu tenho dito para as pessoas, tem como nós impedirmos, fazermos isso? Não, até porque ela é uma candidata da vontade da direção nacional do partido e, obviamente, com o apoio do presidente Lula, como candidata a senador em Mato Grosso do Sul. Isso cria para nós um problema de ordem política. O governador Eduardo Riedel concorda com isso? Com essa posição de ter um palanque em que ela apoia Lula para presidente e apoia o Riedel para governador? Né? Essas posições que eu falo hoje, a sociedade... Mas a gente tem visto o Riedel muito aliado com a Simone também, nas obras, investimentos. O próprio marido da Simone, o Eduardo Rocha, era do governo. Por isso que cria toda essa questão, por uma razão muito simples. A sociedade, de uma forma geral, ela hoje, e o eleitor, de forma geral, ele exige posicionamento claro. Posicionamento claro daqueles que são candidatos. Né? Então você tem que ter um posicionamento claro. O posicionamento nosso
do MDB em Mato Grosso do Sul sempre foi de centro mais para a direita, e não de centro para a esquerda. Então, na verdade, eu tenho convicção que algumas pessoas do MDB, numa situação dessa, numa situação de indefinição dessa, e de um posicionamento, digamos, entre aspas, dúbio, de você ter um apoio de um lado e um apoio no Estado de outro, tem que tomar um posicionamento mais claro. Eu tenho muitas dificuldades, enquanto partidário, membro, de me manter. Eu tenho 44 anos de partido, não gostaria de sair do MDB. Mas se isso acontecer, o senhor deixa? Pois é, não só eu. Eu acho que essa é uma análise que nós, depois dessa definição, nós vamos ter que tomar. Se ficamos ou não, se isso nós devemos se manter ou não no partido. E o André Putinelli fica onde também nessa história? Também a mesma coisa, pensa. Quando nós fizemos uma reunião da executiva, todos têm essa mesma dúvida. Olha, vai acontecer, se isso de fato for, nós temos que sentar, avaliar todo esse cenário e avaliar ele, já que nós temos um compromisso com o governador Eduardo Rido, avaliar ele com o Eduardo Rido. O governador vai aceitar esse tipo de posicionamento? Se o governador aceitar? Se o governador aceitar, ótimo, porque eu falo assim, que quem é afetado diretamente nessas decisões é o governo e o candidato a senador do governo, que também é nosso, concorda? Então, se isso for um consenso e eles aceitarem essa posição, o que eu acho difícil, porque se você fizer uma pesquisa, a população não aceita essa dubiedade. Você tem que ter posicionamento claro, né? Ou você está aqui ou você está ali. Ela não aceita mais isso, ó, eu estou aqui, mas eu estou ali. Não, ou você é ou você não é, não tem meio termo. Então, por isso, cria todo esse cenário de dificuldade. Volto a repetir, não tem nada, não é nem uma questão pessoal, é uma questão de análise política conjuntural que nós estamos vivendo. E o André Putinelli não sai ao Senado, então? Não. Porque você já tem um compromisso com a Zambuja. Nós temos um compromisso com a Zambuja, teria uma vaga mais de Senado. E qual que é essa outra vaga que vocês apoiariam? Se a Simone viesse, se a Simone vir, o MDB vai ter vai ter candidato a Senado. Então não tem por que ter outro candidato a Senado, né? Então essa outra pessoa, obviamente, é ela. Ou então nós fazermos um acordo. A composição da chapa majoritária envolve senador, envolve vice. Nós poderíamos ter a possibilidade. Olha, como é que está o cenário hoje no Estado? Você tem 2 partidos, na minha avaliação, uma coligação e um partido definido. Você tem o PP, juntamente com a União Brasil, que tem na figura do Riedel o candidato a governador da chapa majoritária. Você tem no PL, que também está constituído, você tem o candidato a senador. Quais as vagas para compor a chapa majoritária? Mais uma vaga de senador e a vice. Quais são os partidos que estão no meio, que ainda atuam, eu falo assim, orbitam em torno da candidatura do Riedel a governador? O PSD, que tem o Nelsinho como candidato a senador, certo? O Republicanos, que não tem candidato, né? O PSDB, que não sabe se vai ter chapa ou não vai ter chapa, se eles vão dividir, é essa dúvida também. O que o PSDB vai fazer? Um partido grande, um partido que tem figuras, né, e expoentes da política, que comandou o Estado, que tem o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores, e corre o risco de não ter chapa. E o MDB, são os 4 partidos que estão aí nessa mesma discussão. Então, qualquer fala que eu falasse em positivo, eu vou estar errando. O vice, vocês cenário... não cobiçam também essa vaga? Claro que cobiçamos. Claro que sim. O MDB pode ter interesse, eventualmente, de indicar o vice. Se a Simone for candidata a senadora, não. Ela vai ter que compor a chapa. Isso se o governador Riedel aceitar. Se a chapa... O que eu acho estranho, concorda? Como é que você vai colocar lá, no mesmo palanque, alguém que você está lá com o PL de candidato a senador, apoiando a tua chapa, e você tem uma candidata a senadora apoiando o Lula, no mesmo palanque? Não combina. É esse o problema, né? Esse cenário, ele é um cenário que nós vamos resolver, ele sabe quando? No final, lá em abril, quando estiver fechando o prazo para o que a gente chama de janela. Quem quer mudar tem a chance de mudar. Você acha que o mais viável para a Simone seria mudar o domicílio eleitoral ou não? Não sei. Aí é uma decisão que ela que tenha que avaliar. Eu não sei. Eu não sei realmente. Eu vejo só as pesquisas a nível de São Paulo, mas todo mundo diz que ela está bem.
né? E é natural que se você for pesar o peso de São Paulo e o peso de Mato Grosso do Sul no cenário, no contexto nacional, é uma diferença muito grande. E se ela tem essa condição, né, e tem essa viabilidade, não tem dúvida que talvez o presidente Lula, inclusive, prefira isso, porque a representação de São Paulo para ele é muito mais importante do que de Mato Grosso do Sul. E se ela for a vice do Lula? Também, que talvez é o sonho dela. Concorda? Então eu acho assim, ela está lá, ela está ocupando um ministério importantíssimo, ela é uma pessoa preparada, ela é uma pessoa que tem um bom discurso, tem uma boa imagem e, obviamente, seria para o presidente Lula uma grande vice. Vocês não apoiariam aqui no Estado, no caso? Não, deixa eu te falar uma coisa, só para as pessoas entenderem. Quando o Michel Temer foi seu vice da Dilma, o MDB tem um chamado conselhão, composto por 62 membros, só ex-presidente, ex-governadores, senadores da República, e eu fazia parte. Eu fui presidente do diretório estadual não sei quantas vezes, acho que umas 3 ou 4. E eu fazia parte. E ter que ir lá, dizer na frente para todo mundo, pedir para eles que nós queríamos a autorização para não acompanhar a chapa majoritária do MDB, porque nós aqui no Estado, nós tínhamos uma divergência política grande com o PT, né, em todas as eleições, André, Zeca, André, toda essa divergência que foi construída, não tínhamos como acompanhar a candidatura da presidente Dilma, mesmo o MDB indicando vice. Nós pedimos permissão e apoiamos, à época, né, hoje o atual vice, Geraldo Alckmin, e depois o Aécio Neves, nas 2 eleições. Então, esse é um comportamento. Nós temos que ter essa coerência e um respeito à nossa própria história. Senão você fala hoje que está correto, que esse é bom, amanhã você vai falar que é ruim só porque é conveniente. Não, eu acho que isso tem que ter um posicionamento e a sociedade, as pessoas cobram de nós esse tipo de posicionamento e essa clareza. E o Júnior Mock vai para a reeleição ano que vem? Sou candidato à reeleição, pré-candidato, né? À reeleição pelo MDB. Eu falo sempre que qualquer outra coisa fora disso, ela é circunstancial. Cidadão perguntam lá, sai lá no jornal, você está cotado, pode ser visto. Tudo isso é circunstância, depende de toda uma construção política. Então, a minha candidatura, o que eu estou construindo é retornar, né, continuar na Assembleia Legislativa para mais um mandato. E estou hoje aqui justamente para visitar os meus amigos, os meus companheiros, visitar as instituições nas quais eu destinei recursos, ver como que está, como que foi a aplicação dos recursos e, obviamente, construindo e fidelizando. Eu falo que política, para mim, você estabelece relações e fideliza amigos. Se ela não servir para mim construir um hall de amigos, a política não serve para mim, porque ela passa muito rápido e o que sobra são os verdadeiros amigos. A Evalda sabe do que eu estou falando, porque ela não é só minha vereadora, ela é minha amiga pessoal. E ela vai ser candidata a deputada federal? A Evalda? Essa é uma decisão que cabe a ela, eu falei. E eu respeito qualquer que fosse, eu até torço para que ela seja. O convite foi feito. E aí nós vamos fazer uma dobradinha. Maravilha, deputada. Quero agradecer a tua presença, juntamente com a vereadora. Quero agradecer vocês. Fique à vontade para as considerações finais. Bom, eu que quero agradecer essa oportunidade que a RCN me concede, né? Na oportunidade da entrevista, agradecer você, agradecer o meu amigo, o seu Rosário, que eu conheço há muitos anos. Eu nem vou falar quanto, desde o tempo que ele foi candidato a deputado federal, lá em 1982, e dizer que é uma oportunidade que a gente tem de estar conversando, falando com a população três-lagoense sobre política, sobre os meandros, né, da política, porque às vezes as pessoas também não compreendem determinadas decisões de definição. Então eu acho que a população e a política, quanto mais claro você é, melhor. Quanto mais clareza você tem nas suas definições e mais coerência, você mantém o respeito das pessoas pelo seu posicionamento. E é a arte, para mim, também de estabelecer vínculos, fortalecer os vínculos, criar amigos, porque a política passa e a vida continua. Então é importante que você deixe pessoas que marcaram ao longo da sua trajetória. Então eu quero aqui agradecer a Três Lagoas, sempre fui muito bem recebido pelo carinho, pelo respeito das pessoas e renovo aqui o meu compromisso sempre de trabalho e de parceria com Três Lagoas e, de modo especial, com o mandato da minha vereadora Evalda Reis. Obrigada, deputado. Obrigada, viu, vereadora?
Eu que agradeço, Ana, agradeço o deputado de estar aqui hoje. Agora nós estamos indo lá para a APAI, para a inauguração da sala sensorial, onde foi destinada a verba do deputado lá na APAI do Campo. E é sempre uma satisfação. Semanalmente nós estamos lá, vendo o desenvolvimento, apoiando o trabalho daquela instituição que faz um trabalho de inclusão e transformação social no nosso município e merece o nosso cuidado, o nosso olhar, o nosso zelo e o principal, emendas. E ninguém faz um trabalho transformador igual sem recursos. Então, nós precisamos dos recursos, precisamos apoiar, né, Júnior Mock? Então, muito bom dia e deixo aqui o meu gabinete sempre aberto à população de Três Lagoas. Muito obrigada, população, pelo carinho e respeito pelo mandato da vereadora Evalda. Obrigada, Júnior, mais uma vez e a RCN em seu nome, Ana. Obrigada, viu, vereadora? Obrigada, deputado. Agora são 7h54, intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Oferecimento Casas Bahia. Dedicação total a você. VMG Guindastes, sua melhor opção em peso. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. E Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quando o trabalho exige força, precisão e confiança, a VMG Guindastes está pronta para atender. Especializada na locação de guindastes e munques, oferecemos soluções seguras e eficientes para a movimentação de cargas pesadas em todo o Brasil. Com equipe qualificada e equipamentos modernos, somos referência no setor. VMG Guindastes, sua melhor opção em peso. Fone 35227662 e o WhatsApp 996897392. Avenida Clodoaldo Garcia, 3210. É aniversário, meu Brasil, da Casas Bahia! Você vai na loja ou no Zap do vendedor e negocia a melhor condição. Pode ser mais crédito, desconto no Pix, um parcelamento especial, mais prazo na primeira parcela. É olho no olho, é Zap no Zap e negócio fechado, Brasil. Foi na loja do concorrente e achou uma TV com mais vantagens? Duvido! Mas se achar, tira foto e vem negociar. E nesse aniversário é a garantia de que o melhor negócio tá aqui, na Casas Bahia. Casas Bahia, dedicação total a você. Na Suzano, a vida se renova a partir da árvore. Dos eucaliptos plantados no Brasil, vem a celulose, matéria-prima de produtos do seu dia a dia. Das nossas operações, vem o papel que inspira histórias e carrega o cuidado. Das nossas fábricas, vem escolhas que brindam um futuro sustentável. E dos mais de 56 mil colaboradores, vem nosso compromisso com a sociedade. Suzano, nós plantamos o futuro. Longas horas de trabalho, má postura, estresse. Tudo isso pode causar dores e tensão muscular. Com a Quick Massagem da Reabilitare, você alivia as dores, reduz o estresse e melhora seu bem-estar em poucos minutos. A circulação melhora, a disposição aumenta e a produtividade também. Pequenos momentos de cuidado fazem toda a diferença para a sua saúde e qualidade de vida. Reabilitare, cuidando do seu bem-estar onde você mais precisa. WhatsApp 2104-2415. Notícias. 7h58 agora, 7h58. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Hoje, programa corrido, né, gente? Não deu tempo da gente soltar todas as reportagens que a gente tinha preparado, mas amanhã a gente vai soltar aqui, divulgar os outros assuntos que a gente mencionou no início do jornal, na chamada, tá bom? Por conta das entrevistas, hoje foi bastante corrida. Eu quero agradecer pela tua audiência. Muito obrigada. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um excelente dia. RCN Notícias.
Oferecimento Casas Bahia. Dedicação total a você. VMG Guindastes, sua melhor opção em peso. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. E Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida.